delegacias, institutos médicos legais, departamentos de trânsito e outras repartições da corporação. Segundo o Sindipol, o atendimento deve ficar mais lento e as operações serão suspensas. O Sindicato dos Policiais Civis informou ainda que a categoria cobra o pagamento do abono para uniforme, assim como a Polícia Militar recebeu neste mês a equiparação do piso salarial dos investigadores e escrivães ao de perito e dos salários dos delegados aos dos defensores públicos. Os manifestantes saíram em passeata pela Avenida Álvares Cabral até a Praça 7, que chegou a ser fechada. Olha, a segurança pública, que já é falha, vem sendo mais ameaçada por paralisações como essa, de categorias que trabalham em más condições e reivindicam melhorias. Na última semana, foram os agentes penitenciários que cruzaram os braços. As visitas aos presos em unidades carcerárias suspensas no fim de semana levaram a rebeliões em 4 presídios na capital, em Bicas, Valadares e Montes Claros. 2 ônibus foram queimados, supostamente a mando de detentos. E aí a greve foi encerrada no começo dessa semana, depois de um acordo com o governo do estado na justiça. É o que a gente espera também para a da Polícia Civil. Em Nova Serrana, no centro-oeste do estado, uma família conta com o empenho da corporação para encontrar um jovem desaparecido desde março. Um mistério até agora para os investigadores. Dói demais. Dói pela ausência, dói pela falta de notícia. Hanna sofre com a falta do irmão Sânzio Pereira de Souza, que desapareceu há 3 meses em Nova Serrana. O jovem de 25 anos saiu de casa para ir numa festa e não voltou mais. Ele não dava trabalho, não brigava, não eram aquelas pessoas de brigar, era sempre de conversar, gostava muito de brincar com a família. O desaparecimento intriga a Polícia Civil. Todas as informações que foram repassadas à polícia foram averiguadas, né? Diversas perícias foram realizadas em veículos, celulares, tudo, sendo certo que a gente já trabalha com a hipótese de homicídio. Em março deste ano, mostramos o desespero da família em busca de notícias. Eu faço um apelo, peço, quem souber alguma coisa no meu filho, me fala, mas pelo amor de Deus, gente, respeita, passa a coisa certa, não faz, não brinca. A Polícia Civil pediu a prisão de um suspeito, mas a Justiça entendeu que não havia provas suficientes. Cerca de 40 pessoas já foram ouvidas na delegacia. O inquérito tem mais de 200 páginas e ainda não há indícios que levem à localização de Sânzio. Se ele tivesse, ainda que fosse uma crise, alguma coisa assim, ele já teria sido, né, feito um contato com a família, ou sido visto em algum lugar por alguém, teria de alguma forma feito contato. E aí? E o corpo dele para a gente pelo menos enterrar? Porque pelo menos o enterro digno ele tem direito. Outro exemplo de caso que depende muito do trabalho de investigação da polícia é o do assassinato de uma jovem de 22 anos, vítima de uma tentativa de assalto no último fim de semana na principal avenida do bairro João Pinheiro, na capital. Hoje foram divulgadas as imagens das câmeras que flagraram a fuga dos bandidos. O carro de Larissa, este Uno vermelho, aparece atravessando a pista. Ela estava na subida e já havia perdido o domínio do veículo. Logo depois vem o carro dos bandidos, este Uno prata. É o momento em que eles fugiam do local. Testemunhas contaram à polícia que a vítima veio buscar o pai, que estava numa oficina mecânica lá na esquina. E assim que estacionou o veículo, um homem se aproximou e de repente efetuou 2 disparos. A motorista chegou a arrancar o carro, mas como foi baleada, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, veio parar do outro lado e bateu neste muro. Um dos tiros acertou o pescoço dela e a bala atingiu uma artéria. Larissa foi atendida pelo SAMU e levada para o Hospital João 23, mas não resistiu. Larissa Fonseca Salatiel tinha 22 anos. A jovem tinha um relacionamento de 7 anos. O casamento já estava marcado. O namorado dela, que é policial civil, ainda não consegue falar sobre o caso. O irmão dele, que prefere não aparecer, conversou com a nossa equipe. A gente pede que eles se apresentem o mais rápido possível. Já que eles tinham intenção de assaltar, deu a voz de assalto e ela ia embora. O tio de Larissa, que também é policial, contou que a família está arrasada. Todo mundo faltando um pedaço da gente, né? Que ela era muito boa para nós e não tinha problema com ninguém. O crime foi na Avenida Cícero e Delfonso, mais conhecida como Delta, no bairro João Pinheiro. Rota de fuga, saída para a BR-040. É difícil passar uma semana que nós não temos aqui 2, 3
assalto aqui, entende? E todos eles de mão armada aqui. Meu comércio, por exemplo, já foi assaltado umas 4 vezes. E até carro já me levaram aqui da porta aqui. A OAB alerta contra falsos advogados atuando em Governador Valadares. Os golpistas, gente, se aproveitam da maior tragédia socioambiental do país para tirar vantagens indevidas em ações contra Samarco. Cerca de 15 mil pessoas da região de Valadares já entraram na justiça contra a Samarco. São moradores que cobram os prejuízos causados pelo rompimento da barragem, que contaminou o Rio Doce e deixou a população sem água potável. Nós temos históricos de várias pessoas que sequer são advogados, que utilizam nomes de advogados para poder fazer essa contratação, pegar a procuração e ajuizar ações em nome de advogados, sem sequer ser advogados, falsificando inclusive assinaturas. A pessoa frequenta a faculdade, forma, ela adquire a colação de grau como bacharel em Direito. Para ela ser advogado, ela tem que passar no exame de ordem, que é aplicado pela OAB, e aí sim ela adquire o seu registro. Então, uma pessoa que simplesmente forma, ela não tem o direito de exercer a profissão de advogado. Acaba que a classe acaba levando a adjetivação de desonesta e o que não acontece. Nós temos excelentes profissionais do Governador Valadares, graças a Deus aqui nós temos pouquíssimos problemas com o Conselho de Ética, mas o problema é que essa população ela pode ser lesada por um estelionatário que venha a Governador Valadares e recolha dinheiro dessas pessoas e sequer ajuize as ações. O Estatuto da OAB prevê restrições para a publicidade do trabalho dos advogados. Segundo o presidente do Conselho de Ética, a captação de clientes é proibida. O advogado que for denunciado responderá a processo e pode até ter seu registro cassado. Existem panfletos que eles distribuem na porta da igreja, distribuindo cartões. Tudo isso é proibido. A partir desse momento já pode começar a desconfiar. 9 pessoas foram presas durante a desocupação de um terreno da Prefeitura de Belo Horizonte, invadido por várias famílias no bairro Jardim Filadélfia. Segundo a Guarda Municipal, responsável pela ação, o local é um aterro sanitário. Até o momento foram retiradas de lá cerca de 30 estruturas com lonas. Houve confronto entre os agentes e os ocupantes da área e a Polícia Militar, que também participa da operação. Um jogo de empurra entre uma operadora de telefonia móvel e a CEMIG tem deixado moradores de uma rua do bairro Cabana, em Belo Horizonte, apreensivos. Um poste ameaça cair sobre quem passa pelo local. Veja só o vídeo gravado pela nossa telespectadora Eliane Duarte. Olha o estado que está esse poste. Se ele cair aqui, vai causar um acidente enorme, onde vai ter muitas vítimas. Aqui passa criança de escola. Olha o tamanho do oco dele, ó. A operadora Oi informou que vai mandar uma equipe à Rua Independência para verificar as providências que possam ser tomadas. Diz que se o poste for de responsabilidade da CEMIG, será necessário que as duas atuem em conjunto. Mas nós procuramos também a Companhia Energética e a assessoria dela informou que uma equipe foi ao local nessa tarde e verificou que o poste não é da empresa. As temperaturas em todo o estado tiveram uma ligeira elevação, mas o frio continua. E não é que nossa equipe noturna encontrou gente nas ruas de BH sem agasalho, mas a maioria tem procurado se esquentar com as comidas quentes da estação e já adotou o figurino de inverno. De repente, o frio chegou com tudo na capital mineira. Nas ruas e avenidas, só gente encapotada. Esses dias tá difícil sair de casa, porque tá fazendo muito frio, tem que andar com 2, 3 blusas, tá complicado mesmo. Quem foge a essa regra, passa aperto. O jeito vai ser se agasalhar bem, tirar o casaco do armário e andar com ele fechado, até aqui em cima, se possível. Afinal, segundo os meteorologistas, as temperaturas nos próximos dias vão ficar baixas, com mínimas entre 9 e 10 graus. Roupa quente, não é grudada mesmo. A escola não pode faltar. Não pode. Esquenta o pescoço. Para ficar quentinho a noite toda, o pipoqueiro da rua Tamoios tem um truque. A lamparina é fogo, aí a gente ficando perto do carrinho, nós mantém aquecido aqui. Tudo bem. Aí tá tudo bem, mas quando a gente fecha o carrinho tem que ir embora, a blusa fica aqui dentro, aí nós coloca ela. Já os lixeiros, que trabalham noite afora, contam com a correria para se aquecerem. Depois o corpo acostuma, né? Mas assim, quando a gente manda viagem e tem que descansar aquele minutinho ali até o caminhão voltar do aterro, a gente sente o frio pesado no corpo. Mas tem gente que prefere ser acalentado por aquela comida quentinha.
Neste restaurante, o rodízio de caldos é sucesso. As vendas aumentaram em mais de 50%. Mas mais que o dono, os clientes é que estão felizes. Esse é de abóbora com carne seca. E aí, tá bom? Tá ótimo, uma delícia. Dá para variar, eu vou repetir. E o frio despertou a solidariedade de instituições, empresas e pessoas isoladas que se mobilizam em campanhas de coleta e distribuição de agasalhos para aquecer os necessitados. Hashtag Calor Humano é o nome da campanha do Servas, com participação dos postos de combustíveis que estão recebendo doações. Os endereços de vários outros pontos de recebimento, de coleta, estão no nosso site alterosa.com.br/JA. E ainda falando sobre o frio, teve cidade no sul de Minas que chegou a registrar temperaturas abaixo de zero. A produção de café que ficou comprometida por causa da geada. Os termômetros chegaram a marcar menos 2 graus e a geada atingiu lavouras de café do sul de Minas. Essas fotos foram tiradas de um cafezal de Heliodora e mostram as folhas escuras e com aparência bem queimadas. Em Carmo da Cachoeira, camadas de gelo se formaram no meio do cafezal. Veja agora como é que fica a previsão do tempo para amanhã. O sol predomina em todo o estado. Há possibilidade de geada ao amanhecer no extremo sul de Minas. A massa de ar polar perde força e as temperaturas se elevam gradativamente até o final da semana. Em Belo Horizonte, mínima de 8 e máxima de 24 graus. Os termômetros vão de 13 a 28 em Ibiá. Ficam entre 10 e 22 graus em Várzea da Palma. Em Poço Fundo, a temperatura oscila dos 9 aos 25 graus. E em Rio Pomba, a mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. Os supermercados e hipermercados de Belo Horizonte não serão proibidos de funcionar aos domingos, como previa um projeto na Câmara. Consumidores, trabalhadores e empresários puderam se manifestar por meio de uma enquete que esteve no portal da Câmara Municipal durante 45 dias. Diante do resultado, que revelou a preferência de 84% dos votantes, o presidente da Casa, vereador Wellington Magalhães, anunciou que vai retirar de tramitação esse projeto de lei de autoria dele. Os atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos daqui a menos 2 meses contam com a preparação de profissionais que fazem uso de tecnologias avançadas para aumentar o rendimento nas provas. Você agora vai conhecer um deles, um fisioterapeuta de BH que trabalha com feras do ciclismo e será voluntário nessa modalidade durante as Olimpíadas. Em menos de 2 meses, Guilherme vai estar no maior evento esportivo do mundo. A gente vai acompanhar os treinamentos e também as competições, dando suporte para os atletas em caso de algum tipo de necessidade de atendimento de urgência, esses atendimentos pré-hospitalares, para que eles possam ser conduzidos para um atendimento de maior complexidade. Guilherme vai levar a experiência profissional e os conhecimentos do Bike Fit, um procedimento moderno que surgiu no exterior. Com uma caneta digital, ele mede todos os ângulos da bicicleta. Já os eletrodos mapeiam os movimentos do ciclista. As informações são repassadas para um computador, que converge os dados e analisa o rendimento do atleta. O método tem como foco, basicamente, 3 pilares. A melhora da performance do atleta, o conforto em cima da bike e a prevenção de lesões. São milímetros de ajustes que podem fazer toda a diferença. O efeito imediato disso na produção de força, de potência do atleta, a gente consegue visualizar. E quando a gente utiliza um equipamento muito sensível, que a gente faz a análise, a gente consegue ter essa percepção, E o atleta sente isso imediatamente também. A Alexa já conta com a ajuda do método há 2 anos. A alemã naturalizada brasileira, atleta de mountain bike, diz que o rendimento dela nos percursos mudou depois das adaptações. Eu sempre falo que a bicicleta depois cai igual uma luva. A ciclista e o fisioterapeuta não vão estar juntos durante as Olimpíadas. Ele lá no Rio, ela por aqui. Mas uma coisa os dois vão compartilhar durante os Jogos: a torcida pelo ciclismo brasileiro. Tá com a torcida aí para o Henrique Avancini, que é um dos grandes atletas aí, representantes do mountain bike. A gente acredita que ele tem boas chances aí de, pelo menos, estar bem próximo do pódio. Claro que a diferença dos nossos atletas para os atletas, especialmente europeus, americanos, é muito grande. Mas a gente vai estar na torcida e a gente espera que o Avancini consiga chegar ou no pódio ou muito próximo dele.
Atenção, a Copasa vai interromper neste domingo o abastecimento de água em parte da região metropolitana de Belo Horizonte para obras de melhoria no sistema Rio Manso. A medida vai afetar bairros de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Sarzedo, a partir das 6 da manhã de domingo. Os serviços devem terminar às 8 da noite e o fornecimento de água será normalizado durante a madrugada de segunda. A companhia pede à população que colabore com o uso consciente da água, evitando desperdícios neste período. A lista dos locais afetados, bairros, está no nosso site, que aparece aí na sua tela. Agora eu vou apresentar para vocês uma fofura de menina, que é um exemplo para toda a criançada. Enquanto os brasileiros leram em média 5 livros em 2015, de acordo com uma pesquisa do Ibope, a Lara, uma belo-horizontina de 7 anos, devorou mais de 300 livros em apenas um ano. Confira a dica da mãe dela para outros pais sobre um incentivo simples para esse hábito que, infelizmente, está tão em baixa. No quarto, uma estante repleta de livros. E qual livro você gostou mais de ler até agora? 7 histórias para sacudir o esqueleto. É, por quê? Porque ele é muito engraçado. Ediane contou que o interesse da filha pela leitura começou com as revistinhas. Com a disciplina do dia a dia, ela consegue manter uma rotina normal, brincando de tudo e ainda se divertindo com a leitura. Ela pode escolher um programa de TV e aí depois que ela assistiu aquele programa de TV, a gente desliga a televisão mesmo. Quanto tempo fica ocioso, 90% das vezes ela pega um livro para ler. Quando os livros foram ficando maiores e com menos gravuras, Lara foi perdendo o interesse pela leitura. Foi aí que a mãe dela procurou na internet algo que incentivasse a filha a ler cada vez mais. E aí ela achou uma ideia brilhante, a centopeia da leitura. Funciona assim: a cada livro lido, a centopeia de nome Laís ganha uma nova parte do corpinho. No verso ficam registrados o nome do livro e do autor da obra. Foi preciso até fazer um parceiro para Laís, o Monteiro Lobato. Além disso, a menina já escreveu 3 livros. Um deles chama a atenção por contar 2 histórias paralelas, que, girando a posição de leitura, se encontram e terminam no meio do livro. Ela foi para o quarto, achei que ela estava brincando com as bonecas e um livro surgiu, com início, meio e fim, com ilustrações ótimas, um livro engraçado, criativo. Lara faz parte de uma galerinha que devora livros. Ainda segundo a pesquisa sobre leitura feita pelo Ibope, crianças de 5 anos ou mais representam 56% dos leitores no país. A criança, ela assim, fica feliz a cada conhecimento. E a leitura ajuda muito essa questão da autonomia, da criança ser independente, porque ela viu o que está escrito, ninguém contou a ela. Os olhos brilham, é um momento fantástico. E veja a seguir o reencontro emocionante de 2 irmãos separados há 40 anos e que foi possível por causa de um assalto. Nós voltamos já. Veja logo mais no SBT Brasil. Ex-presidente da Transpetro diz que o presidente interino Michel Temer pediu dinheiro de propina para a campanha política. Desabamento de igreja na Grande São Paulo deixa 5 pessoas soterradas. Menino de 2 anos morre após ataque de jacaré no lago da Disney. Jovem de 21 anos é vítima de novo caso de estupro coletivo no Piauí. Confirmado, Tite aceita convite para comandar a seleção brasileira. Eu espero você. A UNA e o UniBH, os 2 melhores centros universitários privados de Belo Horizonte, trazem para você Feira de Financiamento Universitário. São mais de 5 opções de financiamentos e bolsas de estudo. O melhor e mais completo programa de financiamento estudantil de Minas. Feira de Financiamento Universitário, UNA e UniBH. 18 de junho no Minas Centro, a partir das 9 da manhã. Inscrições pelo ampliarseusestudos.com.br. Entrada gratuita. 37 CMEs funcionando. Nova UPA JK. 600 atendimentos diários. Restaurante popular. 6.000 refeições servidas por dia. Trincheira do Itaú. Inauguração, agosto de 2016. Nova maternidade. 600 partos por mês. Prefeitura de Contagem. Trabalha muito por você.
Ele sabe comandar um programa como ninguém. Programa do Ratinho, de segunda a sexta às 10 da noite no SBT. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. Se um dos seus desejos para 2016 foi poder ouvir melhor, a Telex vai atender. Aparelhos auditivos a partir de R$ 65,00 mensais e pagamento facilitado em até 60 vezes, com até 3 anos de garantia. Preços especiais para todos os modelos de baterias. Telex, as boas notícias já começaram. Atendimento em domicílio. Agende uma visita. Telex, soluções auditivas. 2516-9200. Bons amigos, tenho mais de 100. E o que é meu, quero cuidar bem. E assim, como é pra mim, é pra você, sim. Em todos os momentos da sua vida, estaremos ao seu lado para cuidar bem das suas conquistas. E assim, como é pra mim, é pra você, sim. A alegria do reencontro de irmãos de sangue superou o tempo perdido pela separação forçada. O Jornal da Alterosa acompanhou este momento vivido na Delegacia de Pessoas Desaparecidas em Belo Horizonte pela Ana Paula e o Sérgio, que há 40 anos foram entregues pela mãe a outras famílias e desde então não se viam. Aliás, nem se conheciam, o que felizmente poderão fazer agora, depois de tanto tempo de espera. Antes do encontro, Sérgio era sorrisos e ansiedade. É uma eterna procura mesmo, de solidão, querendo... Você tem que conhecer as pessoas que são sua família mesmo, que tem o sangue. Ana Paula era emoção. Ao lado do marido dos filhos, ela lembrou a mãe, Cláudia Maria Santos, que morreu em 1998. A última vez que nós tivemos uma festinha junto foi no meu aniversário, né? Ela falou assim, não, Ana Paula, eu te amo muito, você me proporcionou excelentes momentos, né? Eles são irmãos, mas só se conheceram nesta quarta-feira, quando deram o primeiro abraço. Finalmente nos encontramos, hein? Ele parece com a minha mãe. Sérgio foi entregue pela mãe, ainda bebê, à família para quem ela trabalhava e não teve mais notícias até procurar a Delegacia de Desaparecidos. Ana Paula, que morou por 7 anos com a mãe, após também viver com outras famílias, já buscava por Sérgio e por outra irmã, Ana Cláudia. O fio que conseguiu costurar toda essa história foi desenrolado por acaso no último dia 30 de maio, quando Ana Paula foi assaltada na rua e registrou o boletim de ocorrência. Com os dados fornecidos por ela, como por exemplo o nome da mãe, a Polícia Civil conseguiu perceber que era ela, a irmã que Sérgio procurava. Na verdade, assim, foi benéfico, né, para a delegacia ter essa ocorrência, que foi mais um ponto. Agora eles querem trazer para perto a irmã do meio, que foi localizada por Sérgio na região metropolitana, onde mora, mas ainda teria mágoa pela adoção e preferiu evitar contato com os parentes. Olha, Ana Cláudia, eu queria te dizer que mesmo eu não te conhecendo, eu te amo muito, tá? Eu queria dizer que eu sei que é difícil. Às vezes você não sentiu como eu senti. Várias vezes eu percebi que nossa mãe precisa de amor, precisava de amor. E eu queria te dizer que eu tô aqui preparada para te amar também. É um pedacinho da minha mãe. Com certeza ela deve estar muito feliz agora, porque a gente está se encontrando. É muito amor. A família agora está junta. A gente tem muita coisa para descobrir, muita coisa para fazer. Com essa notícia emocionante, a gente encerra a edição de hoje. Vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite para você.